Eu ia pregar dia 4, a semana passada, e eu tinha preparado sobre Pedro. A hora que o pastor começou a pregar, eu falei, vou ter que fazer outra pregação, porque ele falou sobre Pedro. Só que o detalhe, eu mostrei para o pastor logo depois que terminou, e ele falou, nossa, incrível, Deus quer realmente falar sobre isso. Isso confirma, né, o que Deus realmente Ele quer falar com a gente. E eu tinha preparado para falar dia 4, esta mensagem aqui sobre Pedro. Só que o pastor, ele falou, sem saber, a primeira parte. E eu tinha preparado, Deus tocou no meu coração para fazer uma pregação sobre Pedro, depois da ressurreição, depois da morte e ressurreição de Cristo. Como ficou a vida de Pedro. Então ficou interessante, sem querer, né? Ficou parte 1 e parte 2, né? E a gente estava rindo domingo passado sobre isso, né? Acho que está dando eco. Então vamos lá, irmãos. O título dessa mensagem é Pedro, depois de Cristo, do medo à coragem. Abra sua Bíblia, irmãos, em Atos 4:13. Atos dos Apóstolos 4, versículo 13. Amém? Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Então, amados, só de ver, né, que Pedro e João, eles eram indoutos, né? Eles não tinham formação, não tinham, né? Eram pessoas comuns. E eles estavam falando de maneira tão eloquente que não havia outra possibilidade a não ser reconhecer que eles andaram realmente com Jesus, né? Da forma que eles falaram, né? Então, isto mostra para a gente que o cristianismo, ele não é apenas a gente acreditar em um Cristo morto. É seguir um Cristo vivo, né? E se Jesus, ele ressuscitou, então não há história nenhuma na Bíblia que termine em fracasso. Aqui não tem história nenhuma que termine em fracasso. Deus, ele não preparou, não tem história, não preparou história nenhuma aqui com fracasso. Todas terminaram de forma vitoriosa. Então nós não seguimos um Cristo que morreu, nós seguimos um Cristo que renasceu, um Cristo que ressuscitou, um Cristo que está vivo hoje, né? E ele vive em nós. Nenhum personagem revela melhor esse triunfo que a gente vê, né, na minha opinião, né, do que Pedro. Pedro, ele era bravo, né? Ele era valente, ele era, vamos dizer assim, impulsivo muitas vezes, né? Então, antes da cruz, Pedro, ele era um homem meio inconstante. Ele era um homem meio frágil, bastante frágil, na verdade. Pedro, ele era um homem duvidoso, né? Ele era um homem bastante impulsivo. Mas depois da ressurreição de Cristo, tudo mudou na vida dele. Por que depois da ressurreição, né? Nós vamos entender isso daí. É interessante a vida de Pedro, é muito linda a vida dele, né? A gente vê muito da gente,
né, em Pedro. A gente se identifica demais com Pedro, né? E depois da ressurreição ele passou a ser um homem firme. Pedro, ele passou a ser um homem mais ousado do que ele era, bem mais ousado, né, do que precisava realmente ser, né? Ele era um homem perseverante, não desistia mais, era diferente, um homem totalmente incansável, transformado. É o mesmo homem, né, gente? Pedro, ele continuou sendo o mesmo homem, assim como nós. Antes de receber Jesus, nós éramos uma pessoa e continuamos sendo as mesmas criaturas, né? As mesmas carinhas, o mesmo ser humano, o mesmo homem. Porém, né? Não a mesma vida. Depois de Cristo, Pedro já não tinha mais a mesma vida. Ele foi totalmente transformado. E não é isso que acontece com a gente? Né? Quando a gente recebe Jesus no coração, é o que realmente acontece com a gente. Nós somos totalmente transformados. Nós somos os mesmos homens, mulheres, mas outra vida, outras características, totalmente transformado, diferente do que a gente era. E foi o que aconteceu aí com Pedro na vida dele, né? Porque a ressurreição, amados, ela não troca pessoas, continua sendo você. Não vai mudar o personagem, os personagens somos nós. Não vai mudar. Deus não troca a pessoa, né? Mas Ele transforma pessoas. E assim Ele fez com Pedro. E a maior evidência do Evangelho em uma pessoa, a maior evidência do Evangelho em alguém, não é a ausência de quedas, mas é a presença de mudança. Não é perfeição que você vai encontrar, mas é a transformação. Essa é a maior evidência, né, do Evangelho em alguém. Transformação. Quem pensa que quando você recebe o Evangelho, que é Cristo, você vai ser um super-homem, ou vai ser um sábio, ou vai ser, né, sei lá, o que as pessoas pensam, e que ela não vai ter queda, ela não vai ter problema, ela não vai ter, né, não vai enfrentar obstáculos, não vai encontrar dificuldades, né, mas, muitas vezes pode até chegar a pensar, tem gente que pode acontecer de pensar que ele vai ser perfeito, e não é assim, mas ele é transformado. Essa é a palavra de quem recebe a Jesus, transformação. Então, quando os líderes ali olharam para Pedro, na hora eles perceberam a eloquência, né, de Pedro, como eles estavam, Pedro, João ali, né, falando, a maneira que eles estavam se comportando, falando, né, e não encontraram nele, não reconheceram diplomas, não reconheceram neles nada, doutorado, nada para estar falando daquele jeito. Então logo eles perceberam se tratar de alguém que tinha andado com Cristo, tinha andado com Jesus, né? E isso é uma marca que ela deve estar em nós. Essa marca registrada, vamos dizer assim, ela tem que estar em nós. Ela tem que estar aqui, ó, gravada, né? As pessoas têm que olhar para nós e perceber na hora, essa pessoa anda com Cristo. Essa pessoa anda com Cristo. Pedro, essa pessoa aí, ó, realmente, ele não tem nada que eu possa falar, ele
ele é certificado, ele é isso, ele é aquilo, é um doutor. Não. O que mostra é que ele realmente esteve com Cristo. E é isso que tem que estar gravado em nós, marcado em nós, né? Essa é a parte mais importante, né, para as nossas vidas. Hoje nós vivemos um cristianismo assim preocupado com aparências, né? Muitas aparências. A gente quer ser, que as pessoas nos vejam, né? A gente vê muito isso, principalmente agora com as redes sociais, um monte de coisa que a gente tem às mãos muito rapidamente, né? As pessoas, elas querem muito aparência, visibilidade, seguidores, coisa desse tipo, né? Reconhecem diplomas, enfim, essas coisas, títulos, coisas que não são importantes para a vida, são, mas não é isso, né, que é a parte mais importante para a vida do cristão, do crente, né? E nós vivemos uma época, né, em que as pessoas estão preocupadas muito com isso, né, com a aparência, mas o céu, ele não reconhece celebridade, não reconhece nada dessas coisas, né? Mas ele reconhece gente que estava com Cristo, que andou com Cristo, e que nós possamos ser essas pessoas como Pedro, né? Cristo fez uma coisa maravilhosa na vida de Pedro, maravilhosa. Esta pergunta, ela vai ficar em nós, né? Será que nossas atitudes, elas têm mostrado, elas têm provado que nós estivemos com Ele, com Cristo? Será que depois que Pedro já não estava ali mais com a presença física, vamos dizer assim, de Jesus, ele mostrou, como a gente vê nessa palavra, que ele mostrou, porque as pessoas reconheceram nele uma pessoa que andou com Cristo, está aqui na palavra. As pessoas reconheceram isso nele. Esse cara realmente esteve com Jesus. E nós? Será que as pessoas vão olhar para a gente e vai falar: é igual a todo mundo, ou eles são diferentes porque estiveram com Jesus, ou estão com Jesus, ou andam com Jesus? É difícil, né, irmãos? É difícil. E nós somos muito cobrados como crentes, bastante. Poxa, esse cara aí fala que é crente, mas e aí? As coisas que ele está falando, as coisas que ele está vivendo, as coisas que ele está pondo na boca. Então, amados, essa pergunta, né? As atitudes, será que mostram que nós estivemos com Ele, né? Ou apenas ouvimos falar dele e estamos ainda aqui ouvindo falar de Jesus e todas as histórias que estão aqui na Bíblia, né, para nos mostrar isso. Abra a sua palavra, a sua espada aí, a sua palavra, em João 21. João 21. Voltando um pouquinho, nós estávamos em Atos, né? Voltando um pouquinho, João, Evangelho de João 21, nós vamos ler do 15 ao 17. É onde Jesus restaura Pedro, é onde Jesus transforma Pedro. É aqui nessa parte. João 21, 15 ao 17. Vamos lá? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas, né? Depende da versão aí. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Segunda vez. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E Jesus então lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Até aí, irmãos. Até o 17. Cuide das minhas ovelhas. Então, amados, você ama Jesus? Cuide das ovelhas que ele disse que são dele. Cuide. Pedro, ele teve essa transformação na hora. Ele se entristeceu. Se entristeceu porque Jesus tinha perguntado a ele pela terceira vez. Mas Jesus não estava cobrando porque o galo cantou 3 vezes. E Jesus tinha falado para ele, lembra? Antes que o galo cante, aliás, o galo não cantou 3 vezes, né? O galo cantou uma vez só, mas ele negou a Jesus, né? Por 3 vezes antes que o galo cantasse. E Jesus tinha falado para ele: antes que o galo cante, você ainda vai me negar 3 vezes. Ele ficou com aquilo: não é possível, eu morreria pelo Senhor. Pedro achava que ele estava já pronto, transformado, que ele achava que ele era um seguidor nato, que ele estava totalmente preparado, e inclusive ele fala isso, né? E o que acontece? Ele negou 3 vezes antes do cantar do galo. Então Jesus, ele não visita Pedro só para lembrar daquelas suas 3 negações. Jesus, ele não se preocupou com isso. Ele não foi lá cobrar: ô meu, tá vendo? Eu não falei para você que você ia me negar? Eu não avisei você que você ia me negar? Olha aí, me negou, tá vendo? Jesus fez isso. Ele faz isso com a gente quando você erra? Não. Ele não é um Deus que faz essas coisas. Ele está preocupado em transformar seu coração, como ele transformou de Pedro. Ele não está preocupado em ir lá e cobrar de você. Tem gente que fala: ai, Deus vai te castigar. Vocês já viram falar isso? Antigamente eu ouvia muito isso. Os pais queriam colocar medo na gente, né? Então não faz isso que Deus vai te castigar. Deus não é carrasco. Ele não está para nos castigar. A gente tem consequências dos nossos atos. Isso é um fato. Mas não é Deus que castiga ninguém. É você mesmo. Consequência dos nossos próprios atos, né? Como diria aí, por sua conta e risco. Você quer fazer, faça. Mas a consequência vem. Mas é Deus que te dá consequência? Não, você que vai atrás. Você que tem desvio. Somos nós que fazemos isso. E a gente vai falar: Deus te castiga? Não, não castiga não. Então Jesus, ele não fez aqui uma terapia de culpa com Pedro. Ao contrário, né? Jesus nem perguntou para ele: por que você me negou? Vocês estão vendo aqui no texto, está escrito isso: por que você me negou? Não há cobrança com relação a isso. Ele nunca cobrou Pedro sobre isso, porque aqui não está relatado. Ele não faz terapia de culpa com Pedro. E ele não faz terapia de culpa com ninguém, com nenhum de nós. Tu me amas? Só o que ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele perguntou 3 vezes. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E Jesus pergunta a ele por 3 vezes: tu me amas? Isso é terapia de culpa? Não.
Ele sabe, ele conhece o coração de Pedro, mas ele quer que Pedro conheça o próprio coração. Ele quer que Pedro faça uma avaliação do amor que realmente ele tem, se realmente ele está pronto para servir. Não ia ser fácil, o que Pedro ia passar não ia ser nada fácil, tanto que não foi, e Jesus sabia disso. Então aí ele revela algo profundo quando ele pergunta, né? Tu me amas? Cristo, ele não reconstrói ministério a partir de culpa. Ele não reconstrói ministério em ninguém a partir de culpa, mas a partir do amor dele. É a partir do amor, do perdão, que ele reconstrói o ministério da pessoa, como ele reconstruiu o ministério de Pedro. Então, a culpa, ela aponta o erro. Você é culpado. Você fez isso, você fez aquilo. E a gente mesmo tem mania de fazer isso. Nós culpamos as pessoas. As pessoas erram. E muitas vezes a pessoa olha e fala: eu não te avisei? Eu mesmo já fiz isso. Olha, você lembra que eu falei que se você fizesse ia acontecer isso? Olha aí, E aponta e sabe, sem o menor constrangimento, e não aponta para si próprio, mas aponta para o outro. Olha aí, falei para você, agora está errado, agora aconteceu isso, está vendo? Você é culpado. Quantos de nós, mesmo estando andando com Cristo, não tem o hábito de apontar o dedo para as pessoas e falar: olha, eu te avisei, olha, você é culpado, a culpa é sua. Quantos de nós não faz esse tipo de coisa? Esposo com a esposa, esposa com o esposo, com os filhos, filhos com os pais. Será que essa é a maneira correta da gente fazer? Ou é o amor o mais importante do que culpa? Terapia de culpa não transforma vidas. Terapia de culpa não altera o curso, a personalidade, não transforma uma pessoa. Ela só culpa e condena. Isso vai aliviar teu ego? Eu sou o grande pavão que falou que ia acontecer e aconteceu. É interessante isso para nós, mas nós fazemos. Por quê? Se Jesus não fez isso com Pedro. Então a culpa, ela aponta erro, e o amor aponta propósito. É diferente. Quando você tem propósito para a pessoa que você vai pensar em cutucar e falar: você é culpado. Se você tiver a intenção de causar propósito na vida dessa pessoa, como é o que Deus faz com a gente, a coisa muda. O seu pensamento muda. Você mesmo vai se sentir uma pessoa transformada quando você faz isso. Pedro, ele chorou amargamente, mas foram lágrimas, não de, assim, essas lágrimas, elas não mudam também, não mudam ninguém, se não fossem acompanhadas do amor, da vontade de Deus. Elas não mudam. Se você pode chorar amargamente, mas essas lágrimas não vão mudar você, não vão transformar você, se elas não vierem acompanhadas do amor de Deus. Para isso tem que ter o amor de Deus. Senão não adianta, não transforma. Não tem vontade de Deus para isso. Tem que ter vontade de Deus para que haja transformação na vida das pessoas. Até isso depende de Deus e não de nós, para que nós não nos gloriemos. Não vem de nós, vem de Deus. Por isso então Jesus perguntou 3 vezes. Por isso ele não muda a pergunta, continua sendo a mesma.
Pedro, tu me amas? Por isso ele não trata o passado, já ficou para trás, não importa. Ele não trata o passado, ele não veio falar do que Pedro fez, já passou. Mas ele trata o presente. Quem é você agora? Quem é você agora? É isso que ele está preocupado. Não com o que você fez no passado, como a gente faz às vezes. Tem gente que joga o passado na cara da pessoa o resto da vida. Aconteceu há anos atrás que alguém cometeu um erro, ou 2 ou 3, não sei, não importa quantos, mas você errou no passado. Ou ninguém aqui errou no passado. Todos nós erramos no passado e erramos ainda hoje, mas tem gente que gosta de cobrar. Já percebeu? Olha, você lembra lá quando você fez aquilo assim, assim comigo? Né? Que chato, né? Que desagradável que você fez, né? Pedro, tu me amas? Trato hoje. Marido, esposa, tu me amas? É isso que importa. O passado ficou para trás. Ainda dói? Pode ser que doa. Como dói? Nós somos muito sentimentais. Somos cheios de mimimis. Mas a gente tem que aprender a se doutrinar aqui dentro. Deus transformar a sua vida. Deixa Ele colocar amor. O amor é mais importante do que a pessoa fez para você. Ame aquela pessoa, não fique julgando, não coloque culpa nela, não coloque um fardo pesado nela que nem Deus colocou sobre Pedro. E você quer colocar sobre a pessoa que está do seu lado, relembrando o passado. Eu sei que dói, mas não é a cobrança que interessa, é o amor. Muitos vieram para Jesus por necessidade, por medo, por emoção. Muitas pessoas vieram aqui, muitas vezes com problemas, com tristezas, com problemas familiares, N problemas, diversos problemas. Muitas pessoas podem ter vindo aqui, nesta igreja, com esses inúmeros problemas, movido por medo, por emoção, por tudo que vem acontecendo, e você veio buscar algo novo para a sua vida. Mas, amados, Deus só envia quem o ama. Então, você me ama? Pergunta está ecoando aqui ainda, nessa mensagem que Deus quer trazer para nós. Tu me amas? Então faz o que tem que ser feito. Apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Faz aquilo que tem que ser feito, que foi colocado para você fazer. É um privilégio para nós fazer isso. Jesus, Ele mandou que a gente fizesse. Ele não falou para Pedro? Ele fala para nós hoje, a mesma coisa. Mas Ele só envia se a pessoa realmente o ama. E Deus conhece o coração e quem o ama de verdade. Ele só confia as ovelhas a quem o ama. Ele só entrega ministério a quem o ama, mais do que ama a si mesmo. Então, não é só amar a Deus, mas você tem que amar a Deus acima de você mesmo, mais do que a estes, como ele disse, ou até mesmo você. Cristo, ele não perguntou se Pedro estava arrependido, não. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas faltas, e Jesus perdoa, sim. Mas Jesus não perguntou para Pedro se ele estava arrependido do que fez. Ele nem tocou no assunto. Isso aqui é mais interessante. Qual o tamanho desse amor de Jesus? Ele é imensurável.
Não tem medida, não tem como você pegar uma fita e medir o tamanho do amor de Jesus. Ele nem sequer perguntou: você está arrependido de ter me negado? Não. Ele perguntou se Pedro estava apaixonado. Só isso. É o que ele quer de nós. Você me ama? Talvez seja por isso que hoje temos mais pessoas servindo por função ou servindo por... Não vou falar que é aqui o caso nosso, a gente não faz isso. Eu pelo menos não conheço ninguém que faz, mas a gente vê muito isso por aí, né? Pessoas que servem por função, por estar à frente de alguma coisa, né? Ou mais do que por amor, né? E aqui o que eu me alegro de ver nesta casa aqui, nesse lugar, é que a gente tem servido a Deus pelo amor que nós temos a Ele e as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E é isso que a gente faz. Eu fico feliz de ver isso acontecer aqui. Nós não ligamos para cargo, para estar à frente de qualquer coisa, não ficamos preocupados se vamos ser elogiados pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Não estamos preocupados com isso, a gente quer ver a obra acontecer. Nós vamos atrás disso. Como o pastor falou aqui, você quer ver acontecer? Vai atrás, vai para cima, toca o seu projeto. E o nosso projeto aqui que Deus colocou aqui nesta mensagem é o quê? Tu me amas? Então apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, vai atrás das minhas ovelhas, traga elas para perto de mim. E o Espírito Santo, Ele age, Ele toca, Ele está conosco para te ajudar nisso. É só você se dispor, porque ferramenta você tem. O Espírito Santo é a principal que está conosco para te ajudar a conquistar pessoas, fronteiras para Cristo, né? Então ele perguntou apenas se ele estava apaixonado, só isso, né? Nós, graças a Deus, não servimos por obrigação, mas por adoração, né? Isso que eu fico muito feliz de ver isso acontecer aqui, né? Quem ama não desiste, quem ama permanece, quem ama volta a cuidar das ovelhas, mesmo depois de ter falhado como Pedro. Ele volta a cuidar. Quem ama, volta a cuidar de ovelhas. Ele não para no caminho e fica pensando lá, ó, eu neguei Cristo 3 vezes. Oh, miserável homem que eu sou. Parei, vou pescar. Né? Pedro fez isso. Vou pescar. E ele foi mesmo. Ele foi pescar. Pedro voltou a pescar, porque achou que a sua falha tinha encerrado o seu chamado. Jesus o chama de volta. Vem cá, filho. Eu não falei que você ia ser pescador de homens, porque você está pescando peixe de novo? Não é verdade? E nós somos pescadores de homens, nós não vamos pescar peixe, só se for para diversão, né? Ou para se alimentar. Porque a graça, ela não restaura apenas a salvação. A graça, ela restaura propósito. Ela restaura propósito. Além, né, da salvação, ela restaura propósito na vida da gente. A transformação, ela não vem de temperamento, de experiência ou tempo, nada disso. Ela vem do Espírito Santo de Deus para nós. A coragem de Pedro aí, ela não veio de convicção, ela veio do Pentecostes, do Espírito Santo.
Muitos hoje defendem fé com argumentos humanos, debates, apologéticas, algumas coisas até frias, mas não é a argumentação que converte. A diferença entre um discurso e uma pregação está no espírito. A diferença entre você subir em um lugar ou em qualquer lugar que você for para fazer um discurso ou uma pregação, a diferença entre essas duas coisas é o Espírito Santo de Deus. Se ele estiver lá, é pregação. Se o Espírito Santo de Deus não estiver com você, é discurso. Amém, irmãos? Pedro, ele não era nada preparado para essas coisas. É um homem rústico, né? Mas ele estava cheio do Espírito. E hoje muitos são preparados, mas vazios. Tem gente que se prepara ano após ano, mas não está cheio do Espírito. Não adianta ser cheio do Espírito para falar de Deus, para levar a mensagem, para fazer o que você precisa fazer, que é apacentar as ovelhas que pertencem a Ele. Então nós temos muito acesso, né, à Bíblia, nós temos acesso mais do que qualquer geração da história, pelo menos aqui, né? Temos muito acesso, mas menos pessoas cheias do Espírito. Por quê? O que falta? Nós temos teologia, programas, marketing, mas falta poder, né? Falta o Espírito. Temos cultos organizados, mas poucos cristãos confrontadores, né? Pessoas que vão confrontar, né? O Espírito, ele não veio para dar sensações, ele veio para convencer, para dar convicção. Pentecostes não é um culto emocionante, é uma vida corajosa em meio ao mundo hostil que nós vivemos, e nós estamos vendo por aí hoje, né? O mundo está cada vez mais hostil. Cristão cheio não se mede pelo que sente, mas pelo que enfrenta, sem recuar, sem vacilar. Pedro, ele foi perseguido, foi morto por estar com Jesus. Mas ele não teve 3 vezes esse medo de dizer que estava com Jesus? E ele morreu por quem? Por estar com Jesus. Não é interessante isso? 3 vezes ele negou que esteve com Jesus, por medo. Mas agora, em coragem, ele morre por Jesus. Olha a transformação. O medo de morrer acabou. E nós? Não vou me alongar mais, porque não vai dar tempo. Mas então Pedro aí, ele é preso, né? Mas em Atos 4, 18, 20, quando o Sinédrio manda Pedro calar a boca, né? Ele responde: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E esse Atos 4,13, a ousadia, né, não era fruto de rebeldia, mas de intimidade. E o mundo não consegue explicar esse tipo de coragem, não. Tem pastores morrendo por aí por causa da palavra de Deus ainda hoje. Tem. É só procurar que você vai ver que tem. A irmã Olga sabe, né, irmão? Nós sabemos, a gente está cansado de ver histórias que a gente mostra aqui, né? Pastores morrendo, famílias, as famílias dele sofrendo, morrendo,
sendo judiadas por causa de Jesus. E aí? Né? Pessoas que realmente estiveram com Jesus, que andam com Jesus, se importam. E aí dá para explicar essa coragem de Pedro. Vamos concluir aqui, porque senão não vai dar tempo. A ressurreição de Cristo, ela não apenas tirou Pedro de culpa alguma. Não tirou. A ressurreição tirou Pedro do medo que ele tinha, que é o que importa. Não é a culpa que importa. Tem que sair daí, é o medo, meu filho. Foi pescar por quê? Bora para frente. Porque o medo morreu quando a morte foi vencida. Pedro não mudou porque decidiu mudar, não dependeu dele. Pedro mudou porque esteve com o ressuscitado, o próprio Cristo. Por isso ele mudou. Por isso ele foi transformado, foi cheio do Espírito. Amém, irmãos? Então, tu me amas? Se a resposta é sim, então volte a servir, seja cheio do Espírito, viva com coragem, testemunhe sem medo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. O Evangelho não acaba na restauração. O Evangelho começa depois da restauração. É diferente. O Evangelho começa em nossas vidas depois que você é restaurado. Depois que você é transformado, aí começa o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E ele começa quando você recebe Ele. Então receba o Senhor Jesus. Para quem ainda não fez isso, é importante fazer. O Evangelho começa, o Evangelho, leia-se Cristo, começa depois da restauração e da transformação da sua vida. Se você não fizer isso, você não vai ter transformação. Quem não recebeu e sentir o desejo de vir aqui à frente e quiser receber Jesus como seu Salvador, pode vir à frente. Pode vir. É a oportunidade de receber Jesus no seu coração e ter esta transformação de Pedro. Amém, irmãos? Vamos orar? Enquanto eu oro, se alguém sentir o toque do Espírito Santo para isso,